Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o Michel, com o José, para continuar o estudo do Espiritismo em sua mais simples expressão, né? A obra de Kardec de introdução, né? Então, vou passar para o Michel, depois para o José. Boa noite a todos. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Já iniciamos na quarta passada a terceira parte dessa obra, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Hoje vamos seguir na parte final da obra. Estamos no 31º estudo, mais de 7 meses de estudo já. O pessoal assíduo e sempre participando. Não deixem de curtir, compartilhar e participem do nosso estudo. Sejam todos bem-vindos, mandem questões, comentários, são todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Como o Michel falou, né, a gente está aí dando sequência ao nosso estudo dessa obra importante de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. E já estamos aí na terceira parte, né? Nós estudamos ali a primeira parte, o histórico do Espiritismo, depois o resumo do ensinamento dos Espíritos, e agora estamos aí nas máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. É uma parte importante que Kardec vai colocar diversas máximas, né, que são aí aforismos, frases bem curtas, breves, que sintetizam a moral espírita. Então é isso, vamos seguir estudando essa obra importante, sempre contando aí com o auxílio dos nossos amigos, né, que estão comentando, fazem perguntas sempre muito boas. E também lembrando para o pessoal curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal do Eric, né, Espiritismo em Kardec, que é o canal sede aí do nosso estudo, para a gente continuar divulgando esse estudo. Então vamos lá, boa noite a todos. Então, Michel, quer continuar lendo? 37, né? Vamos lá, então. Item 37, Kardec falando. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Esse item 37, lembra, para contextualizar, Kardec começa falando sobre o verdadeiro espírita, né? As características do verdadeiro espírita. É aquele que tira um proveito do ensinamento e das relações com os espíritos. Ele não apenas crê e participa dos fenômenos, ou admira a teoria, mas ele também utiliza a parte moral do espiritismo para procurar se melhorar, né? E agora ele está entrando um pouco na ideia do que é para o espiritismo essa melhora do verdadeiro espírita. Ele começa aqui citando exemplos de paixões que o espírito imperfeito possui, que influenciam os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que a gente deve, e é muito interessante a coerência com que Kardec escreve, ele usa a expressão, né, é preciso a cada dia arrancar algumas hastes. Né? Da mesma maneira que ele classifica o verdadeiro espírita como aquele que hoje é melhor que ontem e amanhã é melhor que hoje, da mesma maneira que lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar do conhecimento de si mesmo, no Santo Agostinho, né? Na famosa questão 919A, Santo Agostinho fala da gente a cada noite procurar revisar as atitudes do dia, né? Então o espiritismo ele tem como prática da sua moral
uma prática diária, uma construção diária, né? Deixando muito claro algo que a gente já comentou, que o verdadeiro espírito, ele não é um espírito superior, não é um santo, ele é alguém, pelo contrário, é alguém que ao se reconhecer como imperfeito, ele a cada dia procura trabalhar em si e se melhorar. Essa é o ponto chave da questão. E aqui ele repete isso, né? E é muito boa essa analogia que ele dá com a poda, né, de uma planta, arrancar algumas hastes, né? Quem cuida de alguma planta, de uma árvore, sabe bem, né? A cada dia a gente tem que dar um trato, ajeitar uma coisa, tem que regar. É um exemplo muito simples que qualquer pessoa pode entender e que é o exemplo do que o verdadeiro espírito deve seguir. A gente deve reconhecer esses vícios morais que ele colocou aqui, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, etc. Aqui ele desdobra em vários. É muito importante que a gente procure estudar nas obras de Kardec, ele tratando de cada um desses assuntos, para que a gente entenda, ao entender as características de cada vício, a gente possa também estudar como combater cada um. Claro que aqui ele está de uma maneira resumida citando, né? Ele cita os vícios e ele diz que o antídoto para enfrentar esses vícios é caridade e humildade. Então a gente tem que estudar essas duas palavras para entender o que elas querem dizer, como elas podem ser aplicadas, para que a gente ataque essas ervas venenosas diariamente. Então, nota que é muito importante que no nosso melhoramento moral, eu sempre costumo dizer isso nos meus vídeos, melhorar moralmente no Espiritismo é também estudar e usar a razão. Às vezes a gente acha que o estudo e o uso da razão é só para questões filosóficas, científicas, mas não. A gente tem que usar também o raciocínio, a pesquisa, o estudo para as questões morais. A gente deve estudar esses vícios que ele falou aqui e estudar o antídoto, a caridade e a humildade, para entender o que elas querem dizer e como usar esse antídoto, como atacar esse veneno. Porque com esse exemplo que ele dá chamando de, né, erva venenosa é um bom exemplo. A gente mesmo, por cultivar e ter esses vícios morais dentro da gente, a gente mesmo sofre as consequências ruins desse próprio veneno. Então, a punição, o castigo, na visão espírita, ela é uma consequência natural do próprio veneno que a gente cria e estimula dentro da gente e que vão refletir nas nossas ações. Então, ao usar a caridade e a humildade, a gente pode atacar esses vícios, essas ervas venenosas, né? Então, cabe a todo mundo também procurar estudar, identificar em si como é que esses vícios se manifestam, pedir ajuda do anjo guardião e dos espíritos amigos também para a gente reconhecer e ter táticas diárias de como combater. Claro que ele divide aqui em dois, caridade e humildade, porque elas vão juntas atacar todos os vícios. Né? Aqui ele desmembrou os vícios em vários, mas essas duas virtudes que ele coloca aqui, elas, de uma certa maneira, resumida, conseguem atacar todos esses vícios. Porque a gente vai ver que a caridade está ligada às ações, à parte da vontade, e a humildade está ligada à parte da razão, do raciocínio, né? Então, eu pegando a parte do pensar, do raciocinar e a parte do agir, eu acabo abarcando todas as ações humanas, né? Então, esse é um primeiro resumo e uma análise que eu faço e eu passo para o José. É bem interessante esse item, né, que ele está falando exatamente da questão das paixões, né, como o Michel bem colocou. Então, essas são paixões muito comuns no espírito imperfeito e que, de alguma maneira, traçam aí o caráter do espírito imperfeito, né? É muito comum a gente observar isso, todas essas paixões aí no ser humano, e que para o espiritismo elas
Se o homem quer ter uma vida mais feliz na Terra, quer progredir espiritualmente, no que a gente chama, né, na escala espírita, que é o homem, o espírito imperfeito, deixar a terceira ordem e passar para a segunda ordem, né? Deixar de ser um espírito imperfeito e se tornar um espírito bom, nós precisamos, o espírito imperfeito precisa eliminar essas paixões negativas, né? Que na sua origem, né, Kardec vai colocar o egoísmo estão o orgulho e o egoísmo, né? Que de alguma maneira vão dar origem a essas outras paixões, a vaidade, a ambição, a cupidez. Cupidez aqui que seria a cobiça, né, que é com relação aos bens materiais de outro, é próximo aí da ambição, o que a gente chamaria hoje de ganância, né, seria a ambição. Então essas paixões, elas devem, né, ser eliminadas da nossa alma, lembrando que as paixões são atributos da alma, né, e não do corpo, embora tenha uma relação com o corpo. Elas podem ser, digamos, suscitadas ou incentivadas ou instigadas pelo corpo. Elas são, né? São de paixão é isso, mas elas são atributo da alma e é preciso um trabalho da alma, como o Michel lembrou aí, para eliminar essas paixões, para arrancar algumas hastes, como Kardec diz aqui, né? Todos os dias. A cada dia, Kardec diz, né? Porque realmente, como o Michel lembrou, é a cada dia. E aí a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Uma mensagem assinada por Santo Agostinho, ele vai falar exatamente sobre a importância do conhecimento de si mesmo, de a gente fazer passar em revista o seu dia para ver onde errou, onde acertou, quais são as paixões que são mais fortes na pessoa que ela precisa eliminar. Enfim, conhecer a si mesmo e fazer esse esforço, o uso da vontade para poder eliminá-las, né? Só dando uma referência para quem quiser estudar, né, junto com esse item aqui, acho que é interessante estudar a parte da perfeição moral, né? Se não me engano, é o capítulo 12 da terceira parte. É isso, né? Michel está confirmando. Capítulo 12 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Kardec vai falar exatamente sobre as paixões, vai explicar que as paixões não são más em si mesmas, né? Mas a paixão ruim, ela seria uma exageração aí de uma paixão boa ou de um instinto de conservação, né? O que é bem interessante para a gente pensar como domar essas paixões e usá-las para o bem, para o nosso proveito, né? Que seriam aí o antídoto, como Kardec põe, né? A caridade e a humildade, que são exatamente opostas ao egoísmo e ao orgulho, né? Enfim, é um item bem interessante. Esse tema das paixões é fascinante, né? O Cosme Massi, que a gente conhece, estudioso de Kardec, ele dá bastante atenção para esse tema. Ele se dedica bastante a esse tema, inclusive estudando outros filósofos que podem ajudar a gente a entender esse tema das paixões, né? E, enfim, é um tema bastante interessante para a gente continuar refletindo sobre. É interessante, né, que na filosofia o egoísmo e o orgulho são colocados como uns vícios radicais, né? Ou seja, eles são a origem dos outros vícios, né? É colocado lá na própria Gênese, né, que o egoísmo vem do instinto de conservação, né? Mas só que, como o José falou, né, aquele instinto só que exacerbado, que leva ao egoísmo, né? E depois ao orgulho e tal. Então, o egoísmo e o orgulho são colocados como vícios radicais, né? Então, eles que dão origem aos outros vícios. E a caridade e a humildade são os opostos, né?
Então, inclusive, a caridade, a gente tem que lembrar lá da questão 886, né, do Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Não se limita à caridade da esmola, caridade material, mas a caridade moral, né? Então, a caridade ela tem um aspecto passivo, ela tem um aspecto ativo, mas também passivo. O perdão, a paciência, enfim. O conceito de caridade do espiritismo é mais amplo do que do senso comum da a gente fala caridade, né? E justamente pelo egoísmo e orgulho serem vícios radicais, o antídoto é a caridade e a humildade, que são os opostos, né? A humildade é o oposto do orgulho. E vocês podem ler na obra de Kardec, tanto na terceira parte do Livro dos Espíritos, no Evangelho, aqui tem sobre o orgulho e a humildade, tem na Revista Espírita aqui sobre a inveja, né? Então, Kardec tem textos trabalhando cada vício, né? É claro que aqui ele vai dar um geral, né? Lembrando que o vício, a gente tem que entender o conceito, né? Tanto das paixões, mas aqui no caso das virtudes e dos vícios, né? O que são as virtudes? Aí a gente pode recorrer à filosofia grega, né? Eu fiz recentemente um vídeo falando da noção de virtude para Aristóteles, do caminho do meio, né? A virtude é o meio termo entre dois vícios, entre uma falta e um excesso, né? Então, por exemplo, a virtude da coragem seria o meio termo entre a covardia e a imprudência, né? Vamos dizer assim. Então, e Kardec coloca os gregos, né? Eles colocavam as virtudes cardeais, que seriam da onde viriam as outras virtudes. Né? Então, é importante. Você vê que o estudo espírita, claro que ele é para pessoas simples também, né? Então, a pessoa não precisa de um conhecimento profundo de filosofia, mas se você quiser se aprofundar mais ainda, você pode usar a filosofia que vai te dar uma noção melhor desses conceitos, das virtudes e dos vícios, que eram trabalhados sobretudo na filosofia clássica, né? E na filosofia também medieval, Platão, Sócrates, Aristóteles, filosofia clássica, né? E na filosofia medieval, sobretudo Santo Agostinho, né? Que aparece nas obras fundamentais, ele trabalhava. Tomás de Aquino também, enfim. Eles trabalhavam esses conceitos morais, né? É muito importante que a gente lê sobre esses assuntos, prestar atenção, né? Tanto nas obras de Kardec, quanto aí aqueles que têm oportunidade, que leiam também os filósofos tratando sobre as virtudes, os vícios, né? Isso ajuda também a ter uma compreensão cada vez melhor de como é que funciona esse processo. Eu indicaria algumas coisas para quem estiver nos ouvindo anotar e ir atrás, tá? Primeiro, lembra que toda a teoria moral do Espiritismo, ela nasce na terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Mas, curiosamente, depois que Kardec apresenta todas as leis, as 10 leis, aí veio o capítulo 12º da terceira parte do Livro dos Espíritos, chamado A Perfeição Moral, que o José citou. E aí Kardec entra nas questões práticas, realmente, né? Antes ele procura construir a teoria moral, e aí a questão 12 ela ajuda a entender como que o espírita vai levar para o campo da prática as leis morais. Então é muito importante que quem quer aprimorar a capacidade de se melhorar dia a dia, leia esse capítulo 12 com muita atenção, porque é onde ele vai conceituar vício, virtude, onde ele vai conceituar as paixões, que são elementos que vão explicar como que funciona para a teoria espírita esse processo das ações humanas, que nada mais é do que a ação do espírito encarnado, né, na visão espírita.
Então, esse é uma dica que a gente pode dar para as pessoas fazerem. Não só estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar e ler sobre virtude, ler sobre as virtudes, mas entender mais a fundo isso com o auxílio dessa terceira parte, em especial do capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. O segundo ponto que eu diria, que me ajudou muito, e por isso que eu compartilho com todos, é o seguinte: tem um estudo, ainda até hoje na internet, sobre as paixões, que o Cosme fez há muitos anos ainda, em áudio, lá no GEACA, né? Que a gente fala GEAC, mas é GAK, né? Grupo de Estudo Allan Kardec. Tem o site, se procurar no Google vai achar, lá tem áudios MP3, tem vários estudos lá do Cosme em áudio, mas tem em específico sobre as paixões. São 52 áudios, cada um de 1 hora. Então, são 52 horas de estudo sobre as paixões, em que o Cosme faz o seguinte: ele pega o texto de Descartes, das Paixões da Alma, que é uma obra do Descartes, que é muito, muito importante e muito bom que quem puder procure, compre, leia. E ele pega os textos de Kardec, né, das obras de Kardec sobre as paixões, mas ele também usa como guia para esse estudo um pequeno texto que o Silvio Schibeni fez sobre o assunto. Então é um estudo muito bom, muito rico sobre o assunto. Depois eu posso procurar aqui o link e compartilhar. Por fim, a gente tem que entender que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo baseado nessas dicas que a gente deu e também na revista é muito importante. Porque se a gente só pega, sem ter estudado as demais obras, e vai ler o Evangelho, e a grande maioria de nós vem de religiões tradicionais, é muito comum a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo muito parecido como a gente fazia com a Bíblia, em que a gente lê ali as questões morais quase como um ritual, uma decoreba, repete determinadas palavras ou faz um determinado discurso, só que isso é muito pouco para a gente aprofundar e conseguir fazer com que esse estudo se transforme em prática. Então, por isso, esses itens, essas dicas, né, que eu estou dando. E, por fim, para concluir essa minha segunda fala, algo muito importante. Vou citar aqui um exemplo bem banal para exemplificar o que eu quero dizer. Eu lembro que quando eu estava ainda no ensino fundamental, a gente tinha as aulas de matemática no colégio, com a professora, eu e a minha turma, 30, 40 alunos. E aí, era de manhã a aula e de tarde eu tinha aula particular com uma professora de matemática. Então, quando a gente saía da aula geral lá com a professora falando, ia para a aula particular, onde eu tinha uma professora especialista em matemática dando atenção só para mim, o nível e a capacidade de aprendizado e desenvolvimento na matemática era muito maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem os textos sobre moral dos livros de Kardec, ou quando a gente vê palestras, ou a gente ouve algum vídeo nas redes sociais sobre a moral espírita, isso é muito importante e muito rico. Mas, se aliado a isso, a gente pratica a evocação e conversa e procura estabelecer um diálogo diário, seja na evocação e na prática mesmo da doutrina, ou seja através da própria prece pela inspiração, se a gente mantém esse diálogo com o nosso anjo da guarda, a capacidade que a gente vai ter de resolver os nossos vícios morais e praticar a moral espírita, ela vai se dar de uma maneira mais rica e mais profunda e mais detalhada. Porque eu vou ter um professor particular que vai ajudar a tratar particularmente dos meus vícios morais. Então é por isso que é muito importante na prática espírita eu ter junto a prática da evocação e do diálogo com o anjo de guarda. Porque ele é um espírito superior que cada um de nós tem
e que a gente pode evocar ele, ou até mesmo pela inspiração através da prece, a gente vai receber as ideias dele para nos ajudar a melhorar e solucionar os problemas morais do nosso dia a dia. Todos nós podemos e devemos fazer isso. Então, eu tenho um problema moral, eu tenho um conflito, e eu quero solucionar isso. Eu somo o estudo das obras de Kardec com a conversa com o meu anjo guardião. Então, é a síntese perfeita para eu conseguir extrair o máximo e aproveitar ao máximo essa prática da doutrina espírita. Porque se eu ficar só com o discurso das obras ou das palestras, isso é muito pouco. A gente aprende muito pouco dessa maneira, embora seja importante. Mas se a gente alia junto a questão da evocação do anjo de guarda, isso exponencialmente ajuda muito mais. Porque o que acontece? Quanto mais ideias eu absorvo através do estudo, o meu anjo de guarda consegue inspirar na minha cabeça mais ideias e sugestões para eu conseguir me melhorar diariamente. Então, eu vou colocando combustível na minha cabeça através do estudo e ele consegue ter mais material para me inspirar ou me explicar e dar sugestões de como eu posso combater os meus conflitos internos, os meus vícios morais. Então, notem que é muito rico o processo de progresso moral que o Espiritismo dá, e a gente tem que usar ele, porque os primeiros beneficiados vai ser a gente mesmo, né? Só um comentário aí, o pessoal perguntou se esses estudos do Cosme, esses áudios são no YouTube. Não são, tá? Eles são no site do GEAC, que o Michel mencionou. Aí tá na tela aí, o Eric comentou no comentário, colocou no comentário www.geac.com.br. Eu não ouvi ainda, né? Tá na minha lista aí para ouvir esses áudios e aprender mais sobre as paixões. Minha mãe já começou a ouvir, que está acompanhando aqui o nosso estudo, e ela diz que é muito bom realmente, assim como o Michel falou. Esses nomes aí, gente, Silvio Schibene e Cosme Massi, não tem erro, tá? São referências muito importantes aí no estudo de Kardec, na divulgação de Kardec, e que vocês podem pesquisar esses nomes. O próprio Silvio tem um site do GEU, Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp, né? O Silvio é professor de filosofia da Unicamp, aqui da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, e ele tem um site com vários textos interessantes também, aprofundando ou explicando alguns pontos aí da obra de Kardec, sobretudo com relação à cientificidade do Espiritismo, né? Espiritismo como ciência. É bem interessante, quem quiser procurar, são ótimas referências aí. Bom, com relação a esse item, por mim, não tenho mais comentários. Se tiver pergunta, a gente tenta responder. Se não, se vocês tiverem mais comentários ou não, a gente dá sequência. Eu só queria ter aqui uma pergunta, né, do Alex, mas eu só queria antes falar um pouco sobre as paixões. Eu tenho um vídeo sobre isso e o artigo do Silvio Schibene é muito bom. Tem alguns textos do Cosme Massi também, nos livros dele. Entender esse conceito das paixões também é muito importante para o melhoramento, né? A paixão, ela vem de passion, né? Que quer dizer passividade, né? Então, por exemplo, quando você recebe uma notícia ruim, né, aquilo te atinge passivamente, né? E o Descartes, no livro As Paixões da Alma, ele fala disso, ele fala que as paixões são emoções decorrentes da influência da matéria, né? Então, mas ele diz, né, o próprio Descartes diz, e depois Kardec vai falar, usando a analogia a metáfora do corcel, que a paixão ela não é boa nem mais se depende do controle, né? Então, por exemplo, a tristeza
num nível exacerbado pode ser ruim, mas num nível bom, você ter uma certa tristeza, você pode te fazer sair de uma situação ruim, né? Que é uma coisa que está te fazendo mal, aquilo. Então tem uma utilidade até para o instinto de sobrevivência, né? Eu me recordo agora que nas cartas de Kardec tem um trecho lá que Kardec fala assim, que estava num estado deplorável, né? Só que aí aquilo é uma boa paixão, porque estava num nível de controle, né? E que fazia Kardec. Então, a paixão controlada, né? Como diz no exemplo do Corcel, ela pode te levar a fazer grandes coisas, né? Agora, se for descontrolada, você, vamos dizer assim, você perde o controle do cavalo e cai, né? Então, isso é bem interessante. Enfim, daria para aprofundar mais esse tema das paixões, mas eu recomendo que vocês leiam primeiro o artigo do Chibene, enfim. Esse estudo sobre as paixões, eu considero esse estudo, do mesmo nível de importância da Revista Espírita. Da mesma maneira que, lendo a Revista Espírita, a gente descobre um outro espiritismo, a gente descobre um espiritismo ali com Kardec no dia a dia, que a gente não tinha aprendido no movimento espírita ou nas casas espíritas, é uma revolução no entendimento, quando a gente lê as 12 revistas. O estudo das paixões, para mim, é do mesmo nível para entender a moral espírita. É muito importante que as pessoas estudem as paixões, que elas vão ter um outro olhar sobre a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e um olhar mais rico. Vão conseguir tirar mais proveito da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só como para contar para vocês, por exemplo, quando eu fui ouvir a primeira vez esses áudios, é uma dica que eu dou para quem gosta e quem pode, né? Eu fazia caminhada, meia hora de caminhada, então eu colocava no celular os áudios, que dá para baixar os áudios, né? Eu colocava o áudio no celular e saía caminhando, ouvindo. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo algo bom para o corpo, estava também aprendendo. Ou na academia, fazer academia ouvindo os áudios sobre as paixões. Mas é muito importante. É muito bom esse estudo. Futuramente, das tantas coisas que a gente tem que estudar, um dia a gente pode fazer também um estudo das paixões, que é muito importante. Só algumas curiosidades para trazer, porque eu acho que é importante, já que a gente está no assunto, que o Eric e o José já trouxeram, né? Mas, por exemplo, o Descartes, nessa obra As Paixões da Alma, ele fala algo muito interessante. Por exemplo, ele cita alguns exemplos explicando como é que funcionam as paixões, que é muito esclarecedor para nós. Então, por exemplo, assim, existem certas funções no meu corpo que eu, diretamente com a minha vontade, eu não consigo atuar nessas funções do meu corpo. Então, por exemplo, ele dá o exemplo da pupila, né? Se eu, através da minha vontade, eu não consigo dilatar ou contrair a minha pupila. Então, eu posso dizer assim, agora eu posso parar aqui para vocês e tentar forçar com a minha vontade que a minha pupila dilate ou contraia. Ela não vai obedecer. Mas eu posso, através da minha vontade, aumentar a luz que está aqui à minha volta, fazendo com que a minha pupila se contraia. Ou eu posso diminuir, com o uso da minha vontade, a luz aqui da sala onde eu estou, e isso vai fazer com que a minha pupila se dilate. Então, a minha vontade não consegue agir diretamente na minha pupila, mas indiretamente eu consigo atuar sobre ela. E ele vai dar o mesmo exemplo nas paixões. Por exemplo, a gente não controla o que vai sentir. Ela simplesmente vem, alheia à nossa vontade. Por isso que é paixão, é passional. Então, eu vejo alguma coisa, eu recebo alguma notícia, eu recebo alguma sensação física, e isso desperta em mim alguma paixão, automaticamente.
mas eu consigo controlar, através da minha vontade, a ação que essa paixão provoca. Então, por exemplo, se eu sinto raiva, eu posso ser estimulado com a raiva a agredir alguém. A raiva eu não controlo, mas a ação, o que eu vou fazer a partir dessa raiva, eu controlo com a minha vontade. E à medida que eu começo a mudar as ações que são estimuladas pelas paixões, acontece um processo curioso. Eu começo a fazer surgir em mim novas paixões. E é assim que o espírito vai se modificando. O espírito vai adquirindo ideias novas que ajudam ele a saber melhor como agir através do uso da sua vontade. Ele vai controlando essas paixões no nível exato e equilibrado delas. E à medida que esse processo vai acontecendo, eu vou despertando novas paixões. Ou também trazendo as paixões para o nível correto. Elas não passam mais a me dominar, eu domino elas. E aí é nesse momento que eu trago elas para o nível do equilíbrio que o Eric citou. Outra curiosidade, claro que o Descartes, lá na obra dele, quando vai tratar das paixões, ele vai iniciar conceituando as paixões, ele vai mostrar que qualquer paixão eu posso ter ela, como o Eric bem falou, no nível que pode ser excesso ou falta. E o ideal é o equilíbrio. Quando eu tenho o equilíbrio, essa paixão no nível do equilíbrio, ela é virtuosa, é virtude. Quando eu tenho ela nos extremos de falta ou excesso, é vício. Então, coisas curiosas que o Descartes vai tratar na obra dele. Ele vai falar, por exemplo, sobre a humildade e vício. Então, é a pessoa que tem a humildade, mas ela exagera. Aí ele vai mostrar como isso também pode ser prejudicial. A pessoa é humilde demais. Isso também vira um vício. Claro que, aí vem uma coisa, por que eu estou falando isso? Quando o Cosme vai estudar lá com os textos de Kardec, as paixões, a gente vai ver que Kardec e os espíritos, quando usam os conceitos aqui, por exemplo, de orgulho, como ele está citando aqui, a gente já entende que nesse caso ele está falando já do orgulho-vício. Ele não diz como Descartes, orgulho-vício, mas a gente vê que fica dá para entender previamente ao estudar com mais profundidade os textos em Kardec. Quando ele fala aqui em humildade, é óbvio que ele está falando da humildade e virtude. Ele não precisa colocar humildade e virtude, porque ele já vai deixar isso muito claro. Um exemplo que eu sempre dou são dois, para mostrar como Kardec trata dessa questão da falta e do excesso. Eu dou sempre dois exemplos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec vai tratar da indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente vê os espíritos falando que indulgência é não ver o mal alheio, é não criticar o outro. Aí daqui a pouco Kardec pega a continuidade desses textos e indaga para os espíritos, mas espera aí, eu nunca posso questionar ou ver o mal do outro? Será que também não seria um problema se eu nunca visse ou criticasse o mal alheio? Aí os espíritos vêm e mostram que há casos em que não ver o mal alheio é um erro. Então, nota que ele trata da indulgência num contexto em que eu não devo me preocupar com o erro do outro, e um contexto em que eu devo me preocupar com o erro do outro. O outro exemplo que eu dou para concluir a minha fala, quando Kardec vai tratar do amor junto com os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É curioso que ele divide o amor em 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala do amor ao próximo, no capítulo 11, e ele fala do amor aos inimigos no capítulo 12. E aí ele inicia o capítulo 12
que é o amor aos inimigos, falando que o amor aos inimigos não pode ser igual o amor ao próximo, aos amigos. Se eu fosse amar o meu inimigo como eu amo o meu amigo, ele mostra o perigo que isso seria. Então, demonstrando que ele trata desse assunto em diversos momentos também, dos graus de uso de uma virtude, para que a gente tenha uma noção mais racional, lógica e não ingênua da aplicação da moral espírita. Por isso, e agora eu juro que eu estou concluindo, por isso que a determinadas atitudes que Kardec tinha, que a gente vai ver na revista, o movimento espírita não entende. Como que Kardec poderia ser um espírito superior se ele tem determinadas atitudes? É porque a gente teve uma noção equivocada dos conceitos de virtude no movimento espírita, e a gente não entende, por exemplo, quando a gente vê Kardec tendo certas posturas que ele teve, que na verdade ele estava agindo conforme o contexto, da maneira que aquele contexto exigia. Por isso que ele era um espírito superior. Se ele agisse sempre igual, independente do contexto, ele seria injusto, portanto não seria virtuoso. Esse capítulo que o Michel mencionou é bem interessante, né? Do Amai os vossos inimigos, que a gente vê bem aí o bom senso de Kardec, né? Ele vai dizer, não seria racional você estender o pescoço ao seu inimigo, né? Isso seria tolice, na verdade, não seria humildade nem caridade, né? Bem interessante. Eu só queria destacar um ponto sobre o que vocês dois comentaram, essa questão da paixão ela ser passiva, né? De fato, o Cosme também sempre fala sobre isso. Na hora que acontece ali o evento e aí a paixão vem, ela tem esse caráter passivo, porque a paixão surge, aí você não escolhe no momento que ela suma de vez, né, da sua alma, mas é só com o tempo que você vai conseguir, com o uso da vontade, fazer com que aquela paixão seja eliminada da sua alma, né? Então é só com o tempo, com o uso da vontade, com o uso da razão, você compreendendo que você não pode... Isso é uma compreensão racional, é como o Michel falou, né? A moral ela não pode dispensar a razão, o progresso moral não pode dispensar a razão de jeito nenhum. Porque com a razão você vai compreender que você é um espírito imperfeito, que você precisa evoluir, que eventualmente o erro da pessoa não pode se tornar o seu erro, etc, etc. Então tem esse processo racional na compreensão da situação. Tem o uso da vontade, porque é só com a vontade mesmo para controlar a paixão. Só que a vontade a gente não aplica ela sozinho, né? Isso que é o belo do espiritismo. A nossa vontade ela pode ser turbinada aí pela prece, né? Pelo auxílio da prece, através do anjo guardião e da elevação do pensamento a Deus, a gente consegue ter esse auxílio para controlar a ardência da paixão quando a gente está em dificuldade, né? E aí é só com o tempo mesmo que essa paixão ela vai ser diminuída até ser eliminada. Mas é o grande desafio de todos nós, né? É essa luta da vontade contra a paixão para ser controlada. E aí a gente vai nesse embate terrível, que só o Espiritismo poderia dar uma esperança para a gente, porque sem o Espiritismo, você fala assim, cara, para que eu vou ficar me esforçando para controlar as paixões? Aí você cai nos filósofos materialistas mesmo. O homem é um ser movido por paixões, é um ser desenfreado que é guiado. Aí vai para os filósofos pessimistas lá do século XIX, né? O ser humano é um desejo desenfreado e não tem o que fazer. Para o espiritismo não, né? A gente tem um sentido esse controle da paixão, porque a alma é imortal, então você vai ter tempo e com esforço, devagar, você vai conseguindo controlar, porque é o único caminho para a felicidade, né? Não tem outro. Exatamente, né? Isso que eu queria comentar isso, né? A paixão por ser passiva, você não consegue controlar
diretamente pela vontade, a emoção, né? Mas você consegue controlar a ação e você consegue indiretamente pelo pensamento controlar e modificando, né? Então, por exemplo, se alguém nos agredir, né? Você vai sentir raiva, mas pelo pensamento você pode pensar, né? Que aquela pessoa que você tem que perdoar, enfim, que isso é um processo da evolução da pessoa. Então, pelo pensamento você vai controlando diretamente, né? E, enfim, esse exemplo da humildade que o Michel deu é muito bom, né? Que no movimento espírita, eu vou citar, né? Por exemplo, o caso do Chico. Ele tinha muito essa humildade exacerbada, no sentido de se autodesprezar, né? Eu lembro que tem uma frase do Chico que ele fala que ele era, na época de Jesus, ele era a formiga ou a pulga, né? Então, ou seja, é o extremo da... já é a humildade no extremo do se você autodesprezar, né? Um certo nível de orgulho, de amor por si, também é bom, né? Então você vê como... Eu até coloquei aqui a imagem do caminho do meio, do Aristóteles, né? Então, a virtude, ela é o caminho do meio entre dois vícios, entre a falta entre a deficiência e o excesso, né? Essa imagem é bem ilustrativa para compreender isso. E é interessante também usar a questão da escala espírita para entender isso, né? Porque se a gente usar a escala espírita, a gente vai entender os espíritos da terceira ordem têm boas e más paixões. Os da segunda só têm boas paixões, né? Lembrando que a boa paixão ela pode mudar do mundo espiritual para o mundo físico. E aí o espírito puro não tem paixão nenhuma, porque não tem mais influência da matéria, né? A paixão vem da influência da matéria, né? Então a gente nem consegue entender como é que é um amor de um espírito puro, que é um amor completamente sem paixão, que é o amor incondicional, né? Você vê que pela escala espírita você consegue entender muita coisa também da adoção kardeciana. Esse assunto me atrai muito, porque é uma das coisas que eu mais pesquiso, né? Então, por isso que a gente está ficando nele, mas eu acho que é útil, como é uma coisa muito útil e está dentro do item que a gente leu. E uma outra ideia, por exemplo, quando eu uso a minha vontade para controlar a paixão e para agir da maneira correta, às vezes pode acontecer que a minha vontade é muito fraca, porque eu ainda sou o espírito imperfeito, e é justamente isso, a vontade dele é fraca, destreinada, e ele é habituado a se deixar levar pela paixão. Então, os primeiros enfrentamentos são mais difíceis. Então, tem uma outra questão que Kardec e os espíritos colocam, que é o seguinte: claro que a vontade é o mais importante nessa luta, mas caso eu ainda, mesmo usando a minha vontade, tenha muita dificuldade de enfrentar alguma paixão, eu posso, através da minha vontade, provocar outras paixões para acalmar aquela que está me dificultando. Olha que interessante o processo. Por exemplo, vamos citar exemplos que fica mais fácil. Por exemplo, eu estou num determinado contexto em que eu não, a tristeza vai me dominando e vai me levando a tomar atitudes que não são as melhores. O que geralmente as pessoas fazem, por exemplo? Vamos citar exemplo de adolescente, quando a gente é adolescente e fica triste. Ao invés de enfrentar essa paixão, a gente alimenta ela. Então, a gente coloca uma música triste, vai pro quarto, fica debaixo do cobertor. A gente fica com as fotos da pessoa, né? Se tem uma separação, a gente fica alimentando aquela paixão. Quando, na verdade, a gente deveria o quê? Vai pra rua, visita um amigo, provoca
outras imagens, outras sensações que vão substituir ou elas vão amenizar aquela paixão. E isso, então, me fortifica para que eu possa tomar atitudes diferentes. Outro exemplo que o Espiritismo traz, a prece. O que é a prece? É justamente eu pedindo para um espírito superior me ajudar a minha vontade a enfraquecer aquela paixão que está me fazendo mal. Então ele vem, se aproxima de mim e através, né, dos fluidos ele pode me transmitir aí ideias que vão me mudar meu pensamento, e ao mudar o pensamento eu provoco outras paixões. Ou ele mesmo estimula em mim outras paixões com a proximidade dele. Hoje mesmo eu estava lendo um texto na Revista Espírita de setembro de 1864. É o artigo que abre a Revista Espírita. Kardec fala da influência da música. A influência que a música pode ter na moral do ser humano. Então, dependendo da música que eu ouvi, eu estimulo uma outra paixão. Ou então as artes. Então, de repente, eu vou procurar as artes, a leitura. Então, são maneiras de eu provocar outras paixões para não enfrentar sozinho de frente aquela paixão. Então, a gente pode usar de táticas para que eu... o Descartes ele dá as seguintes ideias. Por exemplo, ele diz que a gente deve ficar imaginando situações. Eu imagino determinadas cenas e acontecimentos que vão provocando em mim outras paixões. Ou eu vou treinando no campo da imaginação. Por exemplo, eu começo a imaginar algo que me dá raiva, e ao sentir essa raiva, quando eu imagino, eu começo a imaginar ações que eu posso ter para enfrentar essa raiva, para agir diferente de como eu sempre ajo. Então, por exemplo, eu vou ter uma reunião com algum colega ou algum chefe que eu sei que vai me desestabilizar. Então, eu posso fazer um treinamento mental antes. Eu fico imaginando aquela criatura que eu detesto, as ações e as falas dela, aquilo vai me provocando aquelas emoções de raiva ou de tristeza, mas eu já vou imaginando maneiras diferentes de pensar e agir quando eu estiver no campo real e aquela pessoa me provocar aquilo. Então, eu digo assim, olha, eu estou indo ao almoço de família, que tem aquele parente que a gente não gosta. Eu já treino antes. Olha, eu sei que ele vai fazer aquela piadinha, ele vai fazer aquela provocação. Eu já treino antes. Como que eu vou me comportar? Eu já vou prevenido antes. Então, nota, são várias táticas que os filósofos antigos e Kardec, os espíritos podem nos dar para que a gente enfrente as paixões e aprenda a domar elas. E assim a gente vai se encaminhando para se tornar espírito bom. É fantástico, né? É exatamente isso. Eu coloquei um comentário aqui sobre a característica do espírito de segunda ordem, né, da escala espírita. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os seus semelhantes. Não são movidos por orgulho ou egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. Então é o que o Eric estava comentando, né? Que o espírito de segunda ordem, se Deus quiser, nós vamos chegar lá um dia, deixar esse sofrimento, que é esse tormento, que é ser espírito imperfeito, né? Ele vai sofrer apenas as paixões boas, né? A alegria, enfim, muitas outras que existem, e não mais vai sentir esse tipo. É uma coisa incrível, né? Você não sentir mais orgulho ou egoísmo. Isso é um nível de... É uma distância do espírito imperfeito que a gente não consegue imaginar uma pessoa que não sente orgulho, não tem orgulho nem egoísmo na alma, nem ambição, nem rancor, inveja e ciúme e ódio. É uma coisa impressionante, né? Então, antes da gente pensar em primeira ordem, vamos pensar em passar da terceira para a segunda, né? Que é o que está mais próximo e seria, vamos dizer, o nosso objetivo mais imediato, né?
Bem, tem algumas questões aqui. Tem duas questões aqui. A Jandira coloca aqui: e quando nós temos que conviver com pessoas que nos magoam com uma certa constância? Às vezes a nossa vontade parece fraca demais. É uma luta interna cruel. Podemos comentar um pouco sobre isso. Primeiro, a questão de quando nós temos, né? Essa afirmação, primeiro eu diria que seria importante a gente avaliar esse nós temos, né? Como a questão que, será que realmente nós temos? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se há possibilidade de a gente não é obrigado, em condições normais, né? A conviver com pessoas que nos façam mal, né? Então, se a gente pode evitar, se a gente pode se afastar, isso não é nenhum crime, para que a gente não pense que o espiritismo nos obriga a passar por dificuldades. Se há uma maneira da gente evitar, é óbvio que a gente não tem nenhuma obrigação de procurar pessoas que nos façam mal. Então, eu primeiro diria para avaliar isso, porque às vezes a gente tem medo de se afastar, ou acha que é obrigado a passar e não é. Mas claro que há situações em que não tem escapatória. A gente não consegue fugir, às vezes, do convívio com pessoas que nos tratam mal. A gente não consegue. Também, é por isso que é um processo racional, né? Porque é claro que ao conviver com pessoas assim, também não é imoral a gente exigir respeito, reclamar. O problema é que a gente, quando tem situações com pessoas que a gente não gosta, nos tratam mal, é que a gente age da maneira equivocada e não da melhor maneira possível. Mas isso não exclui, não quer dizer que a melhor maneira possível nos impeça de exigir os nossos direitos, exigir respeito, ter uma conversa séria, se impor. O problema é que a gente acaba pagando mal com o mal, aí que é imoral, né? A gente acaba devolvendo na mesma moeda ou pior, esse é o problema. E geralmente se deixando arrastar pelas emoções, pelas paixões que essas pessoas nos provocam. Então, eu diria que a gente tem que procurar agir da melhor maneira possível, não pagando o mal com o mal. A gente tem que agir da maneira correta com a pessoa. Mas isso não significa aceitar, porque a gente tem direito a se defender, a exigir respeito. Eu lembro sempre de certas situações que Kardec passou, que a gente vê na revista ele exigindo respeitos, direitos, questionando, não aceitando, porque lembra, agir moralmente é ter ações que são as mais corretas e justas possíveis para aquele momento, né? Então a pessoa tem que ver o contexto e ver se ela pode solucionar. Agora, no pior dos casos, em que não há solução, a pessoa não nos ouve, a pessoa realmente quer nos fazer mal, e a gente realmente não tem como evitar, entra uma virtude que Kardec chama de resignação, né? Que é quando eu estou numa situação que é inevitável, mas quando é inevitável, né? E aí eu enfrento isso, nunca devolvendo o mal que a pessoa me fez, né? A gente tem que procurar sempre agir de uma maneira que a gente não faça o mal para a pessoa. Mas eu gosto sempre, quando eu ouço esse tipo de questão, de falar para as pessoas que o Espiritismo não pode nos obrigar a passar por absurdos que a gente não é obrigado a passar. A gente não pode ter uma visão passiva para a vida, porque senão os maus vão tomar conta do mundo e da nossa vida e a gente vai deixar. Eu já convivi com o movimento espírita, com casos em que, por exemplo, a gente fazia ajuda a famílias carentes do
do ponto de vista material, uma vez no centro espírita, e o marido espancava a esposa. E ela procurou um centro espírita e o presidente do centro espírita disse para ela que ela devia aceitar aquilo porque era uma expiação de uma vida passada. Mas veja que absurdo eu dizer para uma pessoa que ela tem que aceitar ser espancada. Então, a gente podendo agir dentro da moral, da ética, do bem e também dentro das leis, a gente tem total direito, né, de solucionar os problemas e não aceitar absurdos. Mas, aqui, criando um contexto hipotético de uma situação em que a gente não tem o que fazer, que a gente procure fazer sempre o melhor e não pagar, não devolver na mesma moeda, né? Mas aí é para a consciência de cada um, né? Não é o Michel que vai julgar a pessoa que acaba não tendo forças para aguentar. Isso aí é uma. Há questões que são pessoais, né? A gente está falando no nível hipotético, teórico, mas cada um sabe da dificuldade que tem, né? Mas a gente tem que falar justamente no campo hipotético, aquilo que o Espiritismo nos ajuda a pensar. Da minha parte, eu acho que são essas reflexões, eu deixo para o José e para o Eric também complementar. Eu acho que o Michel cobriu vários pontos importantes, né? A questão de não achar que aquilo é de fato uma expiação, uma prova que a pessoa tem que passar, buscar os meios para se livrar de um sofrimento. Isso não é errado, pelo contrário, é correto do ponto de vista espírita, né? Buscar os meios para se livrar de um sofrimento. Mas em não havendo outra maneira, é o que o Michel comentou, as virtudes da resignação, do perdão, da paciência, elas sempre são indicadas no convívio entre os espíritos imperfeitos, né? Porque espírito imperfeito que é movido por paixão ruim, inevitavelmente vai haver desavenças, vai haver atritos, né? Então a gente precisa sempre dessas virtudes. É claro que é sempre difícil comentar, porque o contexto de cada um é um, a gente não conhece o contexto da pessoa que tá fazendo a pergunta, né? Então esses são princípios gerais aí para a pessoa tentar aplicar na sua vida, certo? Eu vou me despedindo já, dando boa noite aqui, agradecendo mais uma vez aí o Michel e o Eric pela companhia no estudo e agradecendo também todos que mandaram os comentários, as perguntas sempre muito boas, e a gente segue na próxima semana estudando aí essa obra importantíssima de Kardec. É o que já foi dito, né? E se realmente não tem jeito, como a gente falou, recorrer ao anjo da guarda, ao autoconhecimento, à prece, não é? Que, como diz lá no Evangelho, né? A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, né? Então, utilizar desses recursos que o próprio Espiritismo coloca. Mas então é isso. Eu queria agradecer ao Michel, ao José. Vocês têm mais alguma colocação? Eu só quero dar boa noite, agradecer também, me despedir. Foi muito proveitoso, eu acho que esse é um assunto bem. É muito bom, às vezes, a gente entrar um pouco mais nessas questões, porque entra na nossa vida prática, né? Desejar a todos que estudem o que a gente recomendou aqui, é muito importante. Vai ajudar, cada um vai poder, dentro do seu contexto, aplicar essas questões. É muito difícil a gente falar em nome, né, de um contexto que a gente não sabe qual é. Por isso que a gente fala em termos gerais. Então, quero agradecer ao Eric, ao José. Quarta que vem nós estamos aqui de novo para continuar esse estudo. Agradecer a todos que participaram, mandaram questões. Caso a gente não tenha respondido, voltem quarta-feira, relembrem, tragam de novo e aos poucos a gente vai discutindo, vai trazendo mais. Então, uma boa noite a todos, um bom resto de semana e até semana que vem.
Então, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam e nos vemos na próxima. Um abraço.